Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Cavarelli, e venho trazer uma palavra de fé para a sua vida neste dia. E o texto base se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, essa mensagem do Senhor Jesus Cristo, essa palavra para esse dia é simplesmente tremenda. Nós aqui observamos, já era noite, Jesus já estava voltando com seus discípulos para o seu local de aposento, onde eles dormiam, e eles teriam que atravessar o mar. Jesus, após ministrar a sua palavra para uma grande multidão, ele se despede de todos. E com seus discípulos, ele vai até o barco. E no meio do caminho, nós podemos imaginar, no meio do caminho, depois de um dia muito agitado, depois de um dia onde o Senhor ministrou para multidões, ministrou para muitas pessoas, ensinou a sua palavra, Jesus estava muito cansado, assim como os discípulos também. E em um determinado local, no trajeto do barco, houve ali uma grande tempestade, um grande temporal se levantou, com ventos fortíssimos, ondas altas invadindo o barco, com grande risco do barco afundar. E Jesus estava lá muito cansado, dormindo tranquilamente. Já os discípulos ficaram tomados de grande desespero, temendo a morte. E quando eles vão até Jesus, nós podemos observar que eles vão indignados até Jesus, com a calma do Senhor. Eles olham para o Senhor dormindo. Enquanto eles estão lá, desesperados com a tempestade, o Senhor está dormindo tranquilamente. E eles vão ao teu Senhor e perguntam: Escuta, mestre, o barco vai afundar, nós vamos perecer. O Senhor não está preocupado não de nós perecermos aqui no mar? Não é? E Jesus, ele levanta calmamente, ele repreende o mar, ele manda o mar se calar. E também ele repreende o vento, ele manda no vento, ele manda no mar, ele fala com o vento, ele fala com o mar, porque a natureza respeita a Deus, a natureza ouve a voz de Deus. E nada que acontece na natureza é por um acaso, é porque Deus permite. E Jesus, sendo filho de Deus, Jesus sendo Deus, ele levanta, ele acorda, levanta, e do barco ele fala para o mar e fala para o vento: acalmem-se, aquietem-se. E automaticamente, no exato momento que Jesus liberou a palavra, o mar se acalmou e o vento também se acalmou. E houve bonança, diz a palavra do Senhor, uma grande bonança. E Jesus vai até os discípulos e os chamam de tímidos. Vocês são tímidos. Vocês não têm fé? O que é que Jesus estava dizendo com isso?
né? Jesus estava dizendo, olha, vocês andam comigo, vocês veem os milagres, os prodígios, os sinais e as maravilhas que eu tenho operado. Vocês têm visto cegos sendo curados, passam a enxergar. Vocês veem surdos que passam a ouvir. Vocês veem mudos que passam a falar. Vocês veem leprosos que são curados, têm as suas peles curadas. Vocês têm observado curas tremendas ao meu lado. Não era o suficiente para que vocês, no momento em que se levantou o grande temporal, não era o momento de vocês, sem depender de mim, vocês mesmos, pela fé que eu tenho ministrado em suas vidas, vocês mesmos poderiam levantar-se contra o vento e contra as águas e parar e fazer com que as águas e os ventos parassem através da palavra de vocês, pela fé que eu lhes tenho ensinado. Jesus estava dizendo para os discípulos, quando chamam-os de tímidos, por que que vocês não tomaram atitude? Precisaram de mim? O barco, meus amados, representa o mundo em que vivemos, o mundo de grandes lutas, preocupações, medos, temores, aflições, perdas, tristezas, injustiças, traições, enfim. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, meus amados, nós vamos estar no barco da Terra. Enquanto nós estivermos aqui no planeta Terra, as aflições não vão cessar. Mas no barco estava presente aquele que acalma a tempestade, aquele que dá ordens à natureza, aquele que em todas as partes do universo, quando ele libera uma palavra, essa palavra é recebida pelo universo, e assim é feito, conforme aquilo que ele declarar, conforme aquilo que ele determinar, ele, Senhor Jesus Cristo, ele, o Deus Todo-Poderoso, assim é feito. E esse Senhor que estava no barco, era esse Senhor que os discípulos estavam acompanhando. E os discípulos se mostraram tímidos, pois não demonstraram a fé para parar aquela tempestade. Eles não demonstraram a fé necessária, sem depender de Jesus naquele momento, porque Jesus, nós podemos imaginar que ele estava esperando do fundo do seu coração que os discípulos, por si só, por eles mesmos, tomassem atitude de fé, sem depender do Senhor, mesmo o Senhor sendo Deus, estando com eles ali naquele momento. Mas a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, era que eles tomassem atitude e não ficassem esperando que o Senhor acordasse e levantasse para acalmar a tempestade, acalmar o mar, acalmar as águas. Jesus diz aos discípulos que eles são tímidos. E nós podemos entender que muitos de nós somos tímidos. Muitas vezes pedimos orações porque não temos fé. Ao invés de nós orarmos, nós falamos para os irmãos, irmão, ora por mim. Muitas vezes nós não cremos na nossa oração e nós buscamos a ajuda de outras pessoas para orarem por nós. O que Deus está falando nesse dia para mim, para você, meu amado, minha amada, é que Ele diz assim, ore, confie, porque eu ouvirei as orações de todos, não faço acepção de pessoas. Eu ouço a todos, diz o Senhor. Eu ouço a todos. E a todos darei poder, conforme a vossa fé. Assim será feito, diz o Senhor. Meus amados e minhas amadas, receba essa palavra em vossos corações, em nome do Senhor Jesus. E eu tenho também 3 coisas que o Senhor me mostra, que nós observamos. São 3, eu quero fazer aqui 3 observações. Primeiro, Jesus deseja nos ver praticantes da fé, como Ele nos ensina, a ponto de não ficarmos desesperados, seja qual for a situação que estivermos passando. Temos que usar a nossa fé em Jesus, confiantes de que Ele agirá poderosamente para cessar os grandes temporais em nossas vidas. Segundo ponto, segunda observação. Jesus deseja
que nós não fiquemos na dependência da fé alheia, mas sim que nós venhamos nos posicionar confiantes que a nossa fé bastará para que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos console com o seu amor. E o terceiro ponto que eu quero aqui destacar: Jesus deseja que cada um de nós tenhamos experiências tremendas através da fé, de uma vida de amigos íntimos dele, onde temos certeza que vivendo em concordância com a sua palavra, em santidade, nos abstendo de tudo que desagrada a Deus, teremos paz com Deus. Sendo assim, meus amados, não nos desesperaremos, não nos entregaremos, não esmoreceremos, mas de cabeça erguida, com fé, saberemos que o Senhor Jesus estará no barco conosco. Eu deixo essa palavra para todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos no YouTube e eu peço a todos para que acionem o sininho deste canal, se inscrevam neste canal e também deem um like no YouTube. Muitos estão acompanhando essa ministração estando no Facebook, mas eu peço para que vocês vá até o YouTube, adicionem lá, se inscrevam no canal, acionem o sininho para que vocês possam receber notificações das novas ministrações, novas mensagens que estaremos gravando para a glória de Deus, para aumentar a fé de todos vocês, de todos os amados e amadas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima, na paz do Senhor.